Então, vamos lá, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, para assumir esse painel é só clicar em detalhes novamente aqui na guia de exibição, que ele sai fora. Vamos criar, né? Aprender a criar os recursos e associar os recursos a essas tarefas que foram criadas. Antes de fazer isso, vocês precisam entender que nós temos aí 3 tipos de recursos, que são os recursos do tipo trabalho, do tipo material e do tipo custo. O que seriam eles, né? Os recursos do tipo trabalho geralmente são pessoas, mão de obra, né? Os recursos que eu tenho disponíveis aí para trabalho em si. Os do tipo materiais são os recursos, né, os materiais disponíveis para que as tarefas sejam executadas. Então, poderia entrar aqui, por exemplo, máquinas, né? Vamos supor que fosse uma obra aí, tratores, são os recursos materiais. E o custo é o gasto. Então, às vezes eu vou ter um custo, por exemplo, para visitar um cliente em outro local, ou vou ter um custo específico com uma determinada coisa ali. Então, eu insiro esses recursos aí, né, do tipo custo. Então, vamos criar ele para que fique mais claro, para que vocês entendam isso na prática. Como que eu faço? Eu venho aqui na guia Exibir e eu vou ter uma opção aqui que se chama Planilha de Recursos. Planilha de Recursos, ele vai abrir essa opção para que eu desenvolva aí, então, os meus recursos. Aqui eu posso entrar com o nome do recurso, né? Vamos começar com o recurso do tipo material, ou do tipo, materiais mesmo aí. Ou melhor, do tipo de trabalho. Vamos começar com o do tipo trabalho. Trabalho poderia ser um empregado, né? No caso aqui, João. Então, ele poderia ser um recurso do tipo trabalho. Aqui, por padrão, quando você insere um recurso, ele já vem com um tipo definido, tá? Já eu posso aqui alterar depois, mas o padrão aí é o recurso do tipo trabalho. Poderia ser, além de um único nome, né, poderia ser, por exemplo, uma categoria. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, pedreiro. Então, eu vou ter recursos aí, né, do tipo trabalho que vão utilizar aí pedreiros. Então, em vez de eu colocar um único, eu posso colocar uma categoria. Ou posso colocar uma equipe também, equipe de pintura. Ok? A equipe de pintura faz parte aí do meu recurso de tipo trabalho. Aqui ele vai acrescentar, por exemplo, né, me dá a opção para trabalhar a unidade do material. Aqui no caso a gente não vai utilizar para o recurso do tipo trabalho. Ele vai me dar a opção de iniciais, né, que seriam para que eu possa depois filtrar, tá joia? Então eu tenho aqui, por exemplo, grupos, né, como equipe de pintura, pedreiro. Então eu posso utilizar essas iniciais que estão aqui inseridas. Eu posso modificar também caso eu queira. Depois, para poder filtrar. Posso criar meu próprio grupo aqui, então esses 3 fazem parte aqui do grupo de obras, ok? Depois eu posso trabalhar aí, né, com obras. Eu tentei aqui colocar, ele falou, quer fazer isso mais rápido? Ele me dá uma dica, selecione os itens que você deseja editar e clique em massa, e clique em informações da tarefa ou informações sobre o recurso. Então aqui eu posso trabalhar, né, com esse massa. Eu poderia também utilizar aqui, a alça de preenchimento, tá? Já eu vou desfazer, que é uma das formas aí que eu costumo fazer e agiliza um pouco mais. Então aqui nós vamos ter também outras opções, né, como unidade máximas. Esse recurso ele é muito interessante, né? Ele funciona da seguinte forma. Se eu deixo 100% de unidade máxima é a disponibilidade aqui dentro do meu projeto. Então, estou falando que se o João trabalha 8 horas, eu estou utilizando as 8 horas disponíveis dele aí para trabalhar na minha obra. Isso aqui vai mudar, né? Geralmente muda se for de acordo com... não trabalho, mas materiais costuma mudar. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina ali que não pode ficar ligada o tempo todo. Então, às vezes, ela vai ficar ligada 4 horas para 1. Então, você vai calcular e ver, não, só vai funcionar por dia 80% da capacidade. Então, poderia inserir. Ou, em caso de trabalho, também dá. A equipe de pintura, vamos supor que são 4 pintores. Então, se são 4 pintores, eu posso colocar aqui para ele como 400%. Por quê? Eu tenho 4 pessoas para executar aquela tarefa. Então, ela vai rodar aí em 400%, ou seja, 4 vezes, né, mais rápida. Então, dá para trabalhar com a unidade máxima e a disponibilidade de cada um dos recursos aqui dentro da sua obra. Depois, na próxima aula, a gente vai dar sequência e eu vou mostrar aqui também, né, referente à taxa, custo, né, a acumulação também, algumas informações que nós vamos ter aqui para poder trabalhar aí com os nossos recursos.